Diga glória a Deus. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Você que trouxe uma Bíblia, abra comigo no livro de Josué. Seu capítulo é o de número 3 e o versículo é o de número 5. Mais uma quarta-feira que Deus nos concede de estarmos aqui reunidos para adorar o nome dEle e também para ouvir a sua palavra. E é com base nesse texto, no livro de Josué, versículo 5, que eu quero discorrer com vocês nessa noite. Quem achou o texto diz amém. Quem achou o texto diga amém. E diz assim: eu vou ler, meus irmãos, o versículo por inteiro, porque o que Deus falou no meu coração foi uma palavra que se encontra nesse versículo, mas como é de costume dos pregadores, eu vou ler. Josué, capítulo 3, versículo 5 diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se. Repita comigo: santifiquem-se. Mais uma vez, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém, meus irmãos? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Bem, esse foi o texto que saltou ao meu coração enquanto eu orava ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra que pudesse estar, de alguma forma, ligada à temática desse mês, que é chamados à santificação. Esse é um tema que, eu confesso para vocês que, desses 4 temas que já foram falados aqui, esse é o 4º, é um dos temas que tem me movimentado de uma forma sobrenatural. É um tema que, acredito eu, e que você também tenha esse pensamento, que, como crente em Cristo Jesus, nós não temos como deixar esse tema de lado, que é chamados à santificação. Porque é bem verdade que nós precisamos nos santificar dia após dia, porque a própria Bíblia diz lá no livro de Hebreus que sem santificação nós não veremos ao Senhor. Então, se já que como crentes em Cristo Jesus nós precisamos nos santificar, porque a santificação em si ela tem um propósito, e eu acabei de falar isso para vocês, sem a santificação ninguém verá o Senhor. E com base nesse texto de Josué, capítulo 3, versículo 5, é o que eu quero discorrer com base nesse tema. Só que, para mim, quando eu olho para esse livro, quando eu olho para essa pessoa de Josué, é muito difícil eu não me lembrar de Moisés, pastor Elane. Porque Moisés, na vida de Josué, foi alguém muito importante. E eu sei que você, como um leitor da Bíblia, conhece muito bem quem foi Moisés, sabe quem foi Josué, sabe para qual o propósito Moisés e Josué foram levantados no seu tempo. Como eu falei, para mim é quase impossível falar de Josué, da história de Josué, sem falar de Moisés. Porque, ao meu ver, esses 2 homens estão, de alguma forma, de certa forma, ligados. Porque, ao longo dos livros anteriores, até o livro de Josué, nós percebemos, pastor Cristiano, que Moisés foi aquele que ensinou a Josué tudo aquilo que Josué sabe até esse momento do capítulo 3. É bem verdade que alguns textos nos falam que para onde Moisés ia, Josué também estava lá. E o Rafael, no encontro de jovens, pregou sobre isso, sobre a tenda que
Moisés fizera para buscar o Senhor fora do arraial. Você percebe que Josué está ali, junto com Moisés. Então, como eu falei, Moisés é alguém importante na vida desse homem. Moisés é alguém que instruiu Josué. Moisés é alguém que preparou Josué para esse tempo aqui. Que agora Josué vai liderar, vai estar à frente do povo para conquistar, para entrar na terra que lhes foram prometidos. E para a gente chegar até aqui, no capítulo 3 de Josué, a gente precisa, no mínimo, ler o livro do Êxodo. Porque no livro do Êxodo a gente vê a história desse povo, de como esse povo ali se multiplicou, de como esse povo cresceu, de como esse povo expandiu, de como esse povo agora habitando no Egito se torna escravo por Faraó. Porque a ideia que se tem logo no seu início não é que o povo fosse escravizado, mas o povo vai parar no Egito devido à fome daquela época. E a gente pode ver também um pouco no final do livro de Gênesis, onde Josué, ou melhor dizendo, onde José vai governar durante aquele período, e os seus irmãos, o seu pai, a sua família, vai parar no Egito devido à fome. E no livro do Êxodo nós vemos também esse povo crescendo, se multiplicando, expandindo. E no livro do Êxodo a gente vê o nascimento de Moisés, pastor Cristiano, aonde em um determinado período Moisés, vendo um dos seus sendo apanhado, ele vai defender. Eu imagino agora Josué nesse período vendo isso tudo, vendo como Moisés se porta, vendo como Moisés defende os seus. A história diz que esse povo cresce, que esse povo se multiplica. E agora Faraó fica com um medo, assim posso dizer, no seu coração, porque a ideia que ele tinha era que esse povo, ao se multiplicar, esse povo, ao crescer, poderia se reunir com os outros povos e derrotar o império de Faraó naquela época. Então Faraó, tendo esse medo em seu coração, começa a escravizar o povo, dobra a carga de serviço para o povo. Só que mesmo assim esse povo não para de crescer, porque é bem verdade, a gente sabe que esse povo estava debaixo de uma palavra que era crescer e multiplicar. Mesmo Faraó escravizando esse povo, o povo não parava de crescer. O povo crescia, se multiplicava. Mas só que esse povo não nasceu, não fora criado ou construído para ficar e viver em escravidão no Egito. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma terra para possuir, eles tinham uma promessa, uma terra para herdar. Terra que mana leite e mel, que é Canaã, que a gente sabe. Agora, o povo clama a Deus. E a Bíblia diz que o clamor do povo sobe até a Deus. E Deus levanta Moisés para ser um libertador, para ser aquele que vai, através de grandes milagres, sinais e maravilhas, tirar aquele povo do Egito. Imagina comigo, Josué vendo isso tudo. Caraca, Moisés é um grande homem de Deus. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu quero ser igual a esse cara. Não é Bíblia, não é Bíblia, é o meu pensamento como pregador. Josué vendo isso tudo e tendo Moisés como referência. E agora, esse povo que é liberto, que sai do Egito e entra no deserto em direção a Canaã, com o direito, com o intuito de herdar a terra que lhe foi prometida. Só que eu e você sabemos que esse Moisés, que foi importante na vida de Josué, não entrou na terra. E no qual você aprende isso com mais a fundo, que Moisés foi desobediente ao Senhor, ferindo a rocha, que era algo para ele falar. E em consequência disso, Deus permite que Moisés somente veja a terra, mas não entre nela. E no livro de Deuteronômio, no seu último capítulo, a gente vê
a morte de Moisés. Moisés vê a terra. Moisés vê tudo aquilo que o Senhor tinha prometido ao povo. Moisés contempla, mas não entra. Moisés morre. Moisés é sepultado. É aí que aparece a pessoa de Josué. E é bem verdade que o livro de Josué é uma continuidade, podemos dizer assim, do livro que o antecede, dos livros que os antecedem. Porque se não tivesse o livro de Josué na Bíblia, como é que a gente saberia como que esse povo, pastor Elaine, herdou, entrou na terra que lhe fora prometido? Ficaria uma história sem sentido, sem pé e sem cabeça, podemos dizer assim. Mas Josué, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o que escreveu e que nós temos a oportunidade de ler desse dia que se chama hoje. Josué, o livro de Josué é uma continuidade. E logo no seu capítulo número 1, a gente tem uma informação muito importante para o início da jornada de Josué. Qual? Se você ler os versículos primeiros, você pode perceber que o Senhor agora, vendo que Josué, juntamente com o povo, está pranteando, está chorando pela morte de Moisés. Como eu falei, Moisés é alguém importante. Moisés é alguém que marcou a história desse povo. Moisés é alguém que marcou a história de Josué. E Josué agora, sabendo que Moisés é morto, sabendo que Moisés foi alguém que marcou a sua geração, sabendo que Moisés foi alguém que fez grandes sinais e maravilhas, claro, Deus usou Moisés. Josué, sabedor disso, pranteia e chora pela morte de Moisés. Só que isso aqui é interessante para nós. Ao mesmo tempo que nós vemos Josué chorando e pranteando pela morte de Moisés, nós vemos também o Senhor se manifestando a Josué de que forma? Através da sua palavra. Por quê? Porque tinha uma terra, pastor Cristiano, para esse povo herdar, para esse povo conquistar. E da forma que Josué estava, seria impossível de Deus dar continuidade. Deus precisava de alguém que estivesse posicionado da forma que deveria estar. Porque chorando e pranteando, Josué ia ficar. E eu sei lá quantos dias, mas o que Deus queria de Josué, a partir daquele momento Josué, da forma que você está, não dá para ficar. Eu sei que Moisés foi alguém importante para você, mas eu preciso dar continuidade naquilo que eu prometi ao meu povo, dar a terra que mana leite e mel. E isso aqui mexe comigo, porque eu começo a entrar no tema desse mês. Porque se eu e você ficarmos nos lamentando, se eu e você ficarmos nos lamuriando, chorando pelas perdas que já se foram, é bem provável que eu e você não vivamos aquilo que Deus tem para nós. Eu vou repetir: se eu e você ficarmos nos lamuriando, chorando pelas perdas que já se foram, nós não vamos viver aquilo que Deus tem reservado para nós. E eu posso liberar uma coisa para a tua vida que Deus falou no meu coração. Fala para a minha igreja que assim como Josué não ficou prostrado, a minha igreja também não ficará prostrada. A minha igreja não ficará se lamentando e chorando pelas perdas que já se foram, porque eu tenho um tempo para
fazer na minha igreja. Eu tenho maravilhas para fazer na minha igreja. Mas para minha igreja viver esse tempo de maravilha, mas para minha igreja entrar na terra que eu prometi, está na hora de eu e você deixarmos o choro de lado e começarmos a se posicionar em Deus. Se eu e você não nos posicionarmos como devemos nos posicionar, esse tempo que já está estabelecido, Rafael, sobre nós, que é tempo de avivamento. Eu preciso dizer isso aqui para você. Se você não se posicionar com base na palavra de Deus, você não vai desfrutar desse tempo, desse avivamento que já está estabelecido para nós. E eu posso ir além aqui. Tem gente que me ouve pregar essa palavra, que devido às perdas da vida, e eu sei que dói, eu sei que machuca, pastor Cristiano, porque a vida é assim, não é só de riso, de alegria. O dia mau ele chega, as portas se fecham, os caminhos ficam tortuosos, pastor Elane. Só que essas pessoas, ao invés de darem continuidade na sua jornada, na sua caminhada, infelizmente, tem parado e ficado estagnado. A sua vida não anda, a sua vida de oração não anda, a sua leitura bíblica não anda. Tudo porque você perdeu, tudo porque a porta se fechou. E na verdade, não deveria ser assim, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu declaro em nome de Jesus que o tempo de choro acaba hoje. Eu declaro em nome de Jesus que esse tempo de choro acaba hoje. Se você tem chorado até hoje, eu vim com uma palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, a partir de hoje, tempos de alegria chegou para você. Tempos de alegria chegou para sua casa, para sua família, para o seu ministério, em nome de Jesus. Josué recebe um ânimo do Senhor. Josué recebe um choque de realidade, vamos dizer assim. Josué, posicionado com a palavra que recebeu, começa a dar início, pastor Cristiano, à sua jornada, a guiar o povo em direção à terra que mana leite e mel. Só que nos versículos, melhor dizendo, do capítulo 1, do versículo de número 8, é o que Deus começou a saltar ao meu coração, aquilo que eu quero começar a liberar para você nessa noite, a respeito da santificação. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Meus irmãos, essa orientação aqui que Deus está dando para Josué a respeito da lei, da palavra, é muito importante para nós, porque quando eu leio esse texto de versículo número 8, eu começo a enxergar que a palavra de Deus que foi deixada para nós é um dos métodos, é um dos meios que Deus usa para nos santificar. Eu vou repetir, a palavra é um dos meios, pastor Cristiano, que Deus usa para nos santificar. Porque a partir do momento que nós começamos a ler a palavra de Deus, dia após dia, nós vamos começar, pastor Elaine, a entender e a compreender aquilo que desagrada a Deus e agrada a Deus. Então, a partir do momento que eu tenho uma vida
pautada na palavra de Deus, a partir do momento que eu tenho uma leitura diária da palavra do Senhor, o Senhor, Ele começa a me santificar. E eu anotei algo aqui que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: quando eu medito, quando eu ouço, quando eu leio a palavra, quando eu coloco a palavra em prática, eu sou santificado. Então, meus irmãos, eu não sei como está a sua leitura bíblica. Eu não sei se você tem gastado tempo lendo a palavra do Senhor. Eu não sei como você tem se movido para que a sua vida de leitura bíblica seja algo com frequência na sua vida. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela tem o poder de nos santificar. E olha o que diz no livro de João, capítulo 17, versículo 17: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, a partir de hoje, saia daqui com essa palavra no teu coração. Eu preciso ter uma vida de leitura da palavra diariamente, porque quando eu leio, eu conheço o que agrada e desagrada a Deus. E quando eu começo a praticar a palavra do Senhor, o Senhor, por intermédio do seu Espírito Santo, Ele me santifica, Ele me lava, Ele me purifica, em nome de Jesus. Então é tempo, meus irmãos, de eu e você começarmos a gastar tempos e mais tempos com a palavra do Senhor, porque assim seremos santificados dia após dia. Josué obedece a palavra do Senhor, se posiciona e começa agora a dar orientações e direção ao povo em tudo aquilo que eles deveriam fazer. Dar uma direção aos sacerdotes levitas, dar uma direção ao povo assim que eles vissem a arca sendo levada pelos sacerdotes. Eles tinham que seguir a arca, claro que numa distância. É isso que está descrito no capítulo de número 1. E no capítulo de número 2, a gente conhece uma história muito conhecida da Raabe, que esconde aqueles 2 espias enviados por Josué, com o intuito de examinar a terra, com o intuito de trazer para Josué um relatório a respeito daquela terra. Essa mulher que, com atitude de fé, ela fica registrada lá no livro de Hebreus, que tem como título os heróis da fé. Mas eu não quero me ater a isso, até que chega o capítulo de número 3, que tem como título a travessia do Jordão. Eu precisei te contextualizar até aqui para você entender de uma forma mais clara aquilo que o Senhor falou ao meu coração. No capítulo 3, a gente consegue e enxerga que o povo agora está acampado à beira do Jordão, ou melhor dizendo, o Rio Jordão. Até porque esse Rio Jordão aqui é aquilo que separa o povo da terra. O Rio Jordão é considerado o primeiro obstáculo do povo antes de entrar na terra prometida. O povo está acampado diante do Rio Jordão há alguns dias para herdar a terra que lhe foi prometida. E aí chega o versículo 5 que nós lemos, que é a base do meu sermão de hoje. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Ou seja, Deus está olhando para aquele povo, e nas entrelinhas é como se Deus estivesse dizendo: Rafael, a terra está de frente de vocês,
daqui a algum tempo, alguns dias, vocês vão colocar a planta dos vossos pés, mas não é de qualquer forma que vocês vão herdar essa terra, não. Não é de qualquer jeito que vocês vão tomar posse daquilo que eu prometi. Não é de qualquer jeito que aquilo que eu prometi vou cumprir. Eu preciso que também vocês façam a sua parte, pastor. É o meu pensamento quando eu olho para esse versículo de número 5. Deus dá a instrução a Josué. E Josué agora libera para o povo. Olha, daqui a 3 dias, nós vamos atravessar o Rio Jordão. Mas antes de atravessar, eu preciso que vocês se santifiquem, se purifiquem. E assim o povo faz. Você consegue atrelar esse versículo de número 5 com a temática desse, ou melhor dizendo, com a temática desse ano, que é o ano do avivamento, o tempo de avivamento. E todos os meses a gente vai trabalhar um subtema. Eu não sei se você consegue fazer menção ou linkar esse texto com o tema que nós vamos viver nesse ano. Ou você acha mesmo que esse tempo de avivamento que já está estabelecido sobre nós é de qualquer forma que eu e você vamos viver? Eu acredito que o que Deus vai fazer, irmãos, é extraordinário, foge ao nosso pensamento humano. Mas para que esse tempo de avivamento chegue na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na nossa família, Deus requer de nós algumas coisas. E uma das coisas que Deus requer de nós é: santificai-vos. Porque quando eu começo a me santificar, eu começo a desejar aquilo que Deus deseja. Quando eu começo a me santificar, eu começo a amar aquilo que Deus ama, pastor Ivan. Quando eu começo a me santificar, eu começo a desejar aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus almeja. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, que eu e você possamos todos os dias das nossas vidas colocar esse versículo em prática. Porque é bem verdade que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estaremos em processo de santificação. Eu e você todos os dias estaremos em processo de santificação. O ápice dessa santificação só vai acontecer quando Cristo voltar para nos buscar. E aqui é o ápice de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui. É o ápice que nós vamos vivenciar. Cristo voltará para nos buscar. Enquanto eu e você estivermos aqui nessa terra, em processo de santificação, Cristo, quando vir na sua glória, vai dizer para aqueles que se santificaram: vinde a mim, bendito de meu Pai. E para aqueles que decidiram não se santificar, a mensagem é uma só: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas para aqueles que estão se santificando, mas para aqueles que estão se lavando no sangue do Cordeiro, mas para aqueles que estão lavando as suas vestes, Cristo vai voltar para te buscar, e nos altos céus seremos semelhantes a Ele. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Irmãos, Deus tem, em nome de Jesus, maravilhas para realizar em nosso meio. Deus tem maravilhas para realizar nesse tempo. Eu confesso para vocês que eu não quero ficar repetindo as maravilhas, mas o foco da minha mensagem é: santificai-vos. O foco da minha mensagem é: chamados para a santificação. Irmão,
Eu não sei você, mas às vezes eu paro para pensar em algumas coisas. Eu sei que viver o extraordinário, pastor Cristiano, aqui nessa terra é bom. Viver as maravilhas do melhor dessa terra é bom. Só que isso não pode ser o nosso foco principal. Isso não pode tomar conta do nosso coração, porque a gente começa a colocar as nossas vontades no centro e tira Cristo do centro. As maravilhas do Senhor é boa. As maravilhas do Senhor é agradável. Mas sabe o que Deus falou no meu coração, Rafael? Que as maravilhas é consequência de quem se santifica. As maravilhas é consequência de quem se santifica, pastor Cristiano. Só que infelizmente, às vezes a gente quer inverter as coisas. Que negócio é esse? Que loucura é essa? Me perdoe a expressão. A gente está focando mais nas maravilhas do que no próprio Cristo, enquanto na verdade Cristo deveria ser o centro e as maravilhas somente a consequência. Porque quando a gente lê Deuteronômio 28, é bem claro que se a gente for obediente, as bênçãos do Senhor vai correr atrás de nós. Você tem noção do que é isso? Vai correr, não vai andar, ela vai correr atrás de nós. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, se o teu pensamento era esse, até o dia de hoje, ele vai mudar. Porque em nome de Jesus, assim como esse povo se santificou, assim como esse povo se separou, assim como esse povo foi obediente à instrução que Deus deu a Josué, e Josué deu ao povo, e viveu o que viveu, vai ser comigo e com você. Mas a nossa mente, mas o nosso coração vai estar preocupado em se santificar em nome de Jesus. Fique de pé que eu já vou para o final. É isso que nós devemos colocar em prática todos os dias. Talvez você que me ouve esteja se perguntando: tá, William, você falou isso tudo, você está falando o tempo todo sobre santificação, mas tal, o que é isso? O que significa? Como eu coloco essa santificação na prática? E para encerrar, santificação, nas pesquisas que eu fiz, o significado é o processo contínuo pela qual uma pessoa crente se consagra a Deus e escolhe recusar o pecado. A santificação nada mais é do que isso. É alguém que decidiu abandonar a vida de pecado. É alguém que decidiu viver uma vida nova em Cristo. É alguém que decidiu largar a fofoca, a mentira, a prostituição, com o intuito de se separar, se consagrar a Deus. E na prática, como é que isso funciona, William? Eu te falo e encerro. A santificação na prática só acontece quando eu e você diariamente ora ao Senhor. A santificação na prática acontece quando eu e você lemos a Bíblia diariamente. A santificação na prática acontece quando eu e você decide se afastar das coisas que desagradam a Deus. A santificação na prática só acontece quando eu e você decidimos de viver uma vida no Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, que você possa sair daqui com essa palavra no teu coração. Que Deus requer de nós, não somente nesse mês, mas em toda a nossa jornada enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Que eu e você todos os dias, incansavelmente, venhamos buscar a santificação no Senhor. E eu repito para finalizar: naquele grande dia nós chegaremos ao ápice da santificação,
Mas enquanto isso, eu e você, incansavelmente, vamos colocar em prática aquilo que precisa ser colocado em prática. A vida de oração, de leitura da palavra, se abster, se afastar do pecado, se afastar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor e viver na prática uma vida no Espírito, porque se eu e você praticarmos essas coisas, estaremos sendo santificados para a honra e para a glória do Senhor. Você que recebe essa palavra, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Meus irmãos, eu já vou entregar o microfone para os pastores, mas eu preciso te fazer essa pergunta, porque um dia me foi feita essa pergunta. Tem alguém entre nós que estava afastado dos caminhos do Senhor e que, ao ouvir a palavra que foi pregada aqui hoje, entende que essa palavra é para você também, que tem vivido uma vida que desagrada ao Senhor, tem vivido uma vida longe de tudo aquilo que eu preguei aqui nessa noite, e que a palavra falou contigo, e que deseja hoje se reconciliar com Cristo Jesus. Eu quero te conhecer nessa noite. Olha aí pro seu lado, você que já é crente em Cristo, e me ajuda nessa noite a fazer essa pergunta para Ele. Você que também entrou por essas portas e não é crente em Cristo, quer hoje declarar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Hoje é a sua oportunidade. Eu costumo dizer que oportunidades, elas não podem ser desperdiçadas. Então hoje, Cristo Jesus está te dando a oportunidade de declarar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não tem ninguém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que você saia daqui e vá para sua casa com essa palavra no seu coração, porque é isso que eu tenho orado ao Senhor. Essa foi a minha oração, Igor. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra venha frutificar, Senhor, no coração daqueles que estão ali, Senhor, com o coração para receber do Senhor uma palavra. E eu creio, em nome de Jesus, que essa palavra, ela vai frutificar, essa palavra vai dar frutos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Amor.